Como os irmãos sabem, esses dias nós estamos estudando sobre alguns personagens bíblicos. Pela manhã, personagens do Antigo Testamento. À noite, do Novo Testamento. Então, se você quiser vir à noite, ouvir, né, sobre alguém do Novo Testamento, as suas ações, é mensagem diferente. Tem muitos personagens interessantes na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento. Tem alguns que eu gosto muito, como Josué. Josué é alguém que me chama muita atenção, eu gosto muito de Josué, do agir dele, da postura dele, não se afastar da tenda da presença. Ele estava sempre perto do Senhor, sempre perto de Moisés, tendo alguém, né, alguém confiável. Tem o personagem de José. José, você lê os capítulos de Gênesis, é maravilhoso. José chama sempre atenção. É alguém que nos traz, né, grandes ensinos de confiança, né, de responsabilidade, de amor. Então, podemos lá colocar os profetas, reis, Davi, né, reis como Josias, reis como, né, Josafá. Josafá, para mim, é um dos caras fantásticos. Né? Josafá é a pessoa que confiava em Deus, queria no Senhor, andava com o Senhor, e o Senhor o honrava. O Senhor honrava. Quando o profeta foi ter com Acabe, ele falou: olha, só estou aqui por causa de Josafá. Se não fosse a presença de Josafá, eu não viria ver a sua face. Mas Josafá era honrado, porque era um homem de Deus. Josias, aquele jovem Josias também era uma pessoa fantástica. Podemos falar de muitos outros profetas, como Isaías, né, Jeremias, Elias, Eliseu. Mas eu quero falar de um homem hoje que muitas pessoas, né, gostariam de pregar. Eu vou falar sobre o rei Saul. Um pouquinho sobre o rei Saul. Saul tem uma trajetória interessante, né, e muito complicada. Muito complicada. Então, abra suas Bíblias, em 1 Reis, desculpa, 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 10. Vamos ler a partir do versículo 1. Poderíamos ler a partir do 9, mas são 22 versículos que falam de Saul. 22 a 23. Samuel é a sequência de Saul e Davi, Davi e Saul. 1 Samuel 10, a partir do versículo 1, diz assim: os acharam? Amém? Tomou Samuel um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça, e o beijou e disse: não te ungiu, porventura, o Senhor por príncipe sobre sua herança, o povo de Israel? Quando te apartares hoje de mim, achará 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, do território de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que foste procurar. Eis que teu pai já não pensa no caso delas, e se aflige por causa de vós, dizendo: e farei eu por meu filho? Quando dali passares adiante, chegareis ao carvalho de Tabor. Ali também encontrará 3 homens, que vão subindo a Deus a Betel, e levando 3 cabritos, outro 3 bolos de pão, e outro um odre de vinho. E eles te saudarão, e te darão 2 pães, que receberá da sua mão. Então seguirás a Gibeá Elion, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando na cidade, encontrará um grupo de profetas que desce do alto, procedidos de saltérios, tambores, flautas e harpas, e eles estarão profetizando, e o Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com ele, e tu serás mudado em outro homem. Quando esses sinais te sucederem, faz o que a ocasião te pedir, porque o Deus é contigo. Tu, porém, descerás adiante de mim a Gilgal. Eis que eu descerei a ti, para sacrificar holocaustos, para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás, até que eu venha ter contigo, e te declares o que há de fazer. Sucedeu, pois, que, virando ele para despedir de Samuel, Deus lhe mudou o coração, e todos esses sinais se deram naquele mesmo dia. Chegando ele a Gibeá, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro. O Espírito de Deus se apossou de Saul, ele profetizou no meio deles. Todos os que antes o conheciam, vendo que ele profetizava com os profetas, dizia uns aos outros: que é isso que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas?
Então um homem respondeu: pois quem é o pai dele? Pois quem se tornou em provérbio, está também Saul entre os profetas? E tendo profetizado, seguiu para o alto. Perguntou o tio de Saul a ele e ao seu moço: onde fostes? Respondeu ele: buscar as jumentas. E vendo que não aparecia, fomos a Samuel. Então disse o tio de Saul: conta-me, péssimo, o que te foi que disse Samuel? Respondeu Saul ao seu tio: informou-nos que as jumentas foram encontradas, porém com respeito ao reino de que Samuel falara, não lhe declarou. Oremos ao Senhor. Senhor Deus de poder, Deus de graça, Pai de amor, continuamos, Pai, em Tua presença nesta manhã. Já te louvamos, Pai amado, Pai amado, oramos, Pai amado, por servidos, em favor, Pai amado, da obra missionária, da obra, Pai amado, ó Pai, do avivamento dessa igreja, de cada igreja batista nacional, Pai amado. Já, Pai amado, ouvimos a Tua voz falar conosco, Senhor, desde o início desse culto. Agora eu lhe peço mais uma vez, fale conosco pela Tua palavra, Pai Santo. Que o Senhor venha nos dar direcionamento, venha para abrir nossos ouvidos, Pai amado, abrir meus lábios, para que possa trazer uma palavra relevante, uma palavra para que fale aos corações. Eu lhe peço, meu Senhor amado, em nome de Jesus. Amém. Como eu falei no livro de Samuel, do capítulo 9 ao capítulo 31, está a trajetória de Saul. Uma trajetória, né, grande. Saul reinou 40 anos sobre Israel. 40 anos. Então ele teve muita coisa. E Saul era um homem simples, um lugar simples, né? Era da tribo de Benjamim, a menor tribo de Israel. E a família de Saul era a menor tribo de Benjamim. E ele fala isso para Samuel: quem sou eu? Né? Minha tribo é a menor, minha família é a menor, quem sou eu para reinar sobre Israel? E aí o Samuel falou para ele: olha, Deus tem grandes coisas para você e para a sua família. Deus tem um plano para você, Deus tem presentes para você e para a sua família. Então aí Saul, né, ele se achou pequeno para a missão. Na verdade o era. Ele dependia da graça de Deus, da presença do Senhor, do agir do Senhor. Por isso, que quando ele saiu da presença de Samuel, ele foi visitado pelo Espírito Santo de Deus. Para o coração dele ser mudado, ser transformado, se transformar em um novo coração. E é interessante que o nome Saul significa pedido, ou pedido ao Senhor. Provavelmente os pais de Saul tinham orado para que ele viesse nascer. E colocou o nome dele Saul. Ele pediu ao Senhor, Saul, ele nasceu e colocou o nome de Saul. O povo de Israel pediu um rei. E quem Deus providenciou para o rei? Saul. Deus já sabia que isso ia acontecer, sabia disso que o povo ia pedir um rei um dia. Lá em Deuteronômio fala: quando vocês quiserem colocar um rei sobre você, o rei terá essas características, obedecerão essas ordens, será desse jeito. Então Deus já sabia disso. Mas Saul não era o homem que Deus queria colocar naquele posto. Deus tinha um projeto, Deus tinha um plano para aquele povo. Mas como o povo pediu, e Deus deu um rei conforme o que o povo pediu, de acordo com a vontade do povo. Não era o rei segundo o coração de Deus, mas era o rei segundo o coração do povo. Então quem Deus escolheu? O homem mais alto de Israel. Diz que Saul, no meio do povo de Israel, né, ele era o mais alto. A nação inteira, Saul era o homem mais alto. Então ele sobressaía no meio de todo mundo. Sobressaía. Então o povo olhava para ele: vê um rei ali. Então, né, ele é forte, ele tem condições de nos dirigir. Então Jaú era um jovem imponente, era um jovem fisicamente forte, né? Tinha algumas qualidades, ele era corajoso, ele era valente, apesar de ser tímido. Saul era um homem muito tímido. Então Deus escolheu alguém, né, com timidez para dirigir o povo. Quando ele foi procurado para se apresentar ao povo, Moisés falou: vem encontrar comigo, eu vou te apresentar ao povo. Aí Deus mandou lançar sorte através do profeta, para ver de qual tribo dentro do povo. Deus já sabia, e Samuel também já sabia quem era o rei, mas para que o povo, né, soubesse, Deus mandou lançar sorte. A sorte caiu sobre a tribo de Benjamim, depois saiu sobre a casa de Quis, depois caiu sobre Saul. E quando procuraram Saul, eu falei: cadê o homem? Cadê o rei que você falou que ia governar sobre nós? Aí Deus falou para Samuel: ele está escondido atrás das bagagens. Ele está escondido, está lá com medo, escondido atrás das bagagens. Então foi lá e arrancou Saul de lá e trouxe para frente. Olha, esse aqui é o rei. A princípio, o povo não gostou muito.
né? Uma pessoa tímida, né? Para que essa pessoa tímida vai reinar sobre a nação? Mas como eu falei, Saul era um homem corajoso. Então, logo que ele saiu dali, alguns homens o seguiram. E ele formou um pequeno exército e foi lá e desbaratou a tribo de Amon, a nação de Amon. Venceu os amonitas. Nesse momento o povo realmente reconheceu que ele era rei e colocou sobre rei, sobre o rei de Israel. Então o povo levou Saul a Gigal, e lá em Gigal reconheceram o reinado de Saul e fizeram uma grande festa. Saul tinha tudo para ser o melhor rei de Israel. Ele tinha todas as condições, as qualidades, porque Deus não escolheu alguém sem qualidade, e quando Deus escolhe alguém sem qualidade, Ele capacita para a missão. Mas Deus escolheu alguém capacitado para a missão. Apesar de Saul ser um camponês, apesar de todo Israel era camponês, era nação agrícola, nação que cuidava de animais, não é? A nação eles não eram guerreiros por natureza, mas Saul, né, veio de uma nação agrícola, mas era um homem que tinha, né, essa capacidade de fazer as coisas corretas. Mas ele, né, esse homem começou bem no seu ministério, no seu reinado, né, foi lutar, venceu as guerras, saiu vitorioso e venceu várias guerras. E homem vitorioso, homem de guerra. Saul era um homem de guerra, vitorioso. Mas Saul, ele cometeu 3 erros. 3 erros. E esses 3 erros estragou todo o reinado dele. Todo o reinado. Esse que é a pessoa que foi cheia do Espírito Santo, cheia do poder de Deus, ele terminou errando. Isso quer dizer, irmãos, que nós, apesar de termos o Espírito Santo em nós, o poder de Deus, não estamos isentos a erros. Não estamos isentos a erros. Podemos errar. Por isso que nós devemos vigiar. Vigiar. Já que você não está isento a erro, não está isento ao pecado, vigie, tome cuidado, cuide de você mesmo, porque isso você pode errar. Nós lemos que Saul foi um homem cheio de Espírito Santo, até profetizou. Quantas pessoas você conhece na igreja, que entrou na igreja e fala, isso aí vai dar grande coisa, isso vai ser uma bênção, né? Até profetiza, prega, aí de repente ele some. Você procura, cadê aquele irmãozinho fulano de tal? Não, pastor, ele voltou para o mundo. Ele não ficou na igreja não, ele não deu certo. Então muitas vezes a nossa expectativa é diferente, mas Deus sabe quem é as pessoas. Já dissemos que Saul não era o homem que Deus queria, mas era o homem que o povo queria. Que o povo queria. Então Deus colocou Saul lá, mas Saul cometeu erros graves. 3 erros graves. Em primeiro lugar, pelo erro de Saul, foi oferecer sacrifício quando ele não era autorizado para isso. Quando Saul foi à guerra com os filisteus, Samuel tinha que chegar, Samuel falou, daqui a 7 dias eu chego lá e vou oferecer o sacrifício. Samuel tinha que chegar, Samuel era o sacerdote, para oferecer o sacrifício para a guerra. E como Samuel demorou a chegar, Saul e o povo começou a se agitar. E Saul, ao invés de esperar, dizer para o povo, não, que tenha paciência, Samuel vai chegar, ele vai vir. Não, ele foi lá e ofereceu sacrifícios para acalmar o povo. Quando Samuel chegou, Samuel chamou a atenção dele. Ele não podia ter feito isso. Tem coisas, irmãos, que nós não podemos fazer. Saul, ele não podia se oferecer sacrifício, porque ele não era sacerdote. Ele não era sacerdote. Ele era o rei, mas nem sempre se pode fazer tudo, mesmo sendo rei. Então ele deveria ter esperado Samuel chegar, ele devia ter sido paciente, mas a impaciência dele levou ele, naquele dia, a perder o reino. Algo que Deus deu para ele, Deus arrancou da mão dele. Deus tirou dele. Muitas vezes, Deus nos dá coisas, mas pela nossa impaciência, ou pela nossa falta de perseverança, pela nossa falta de observar a vontade do Senhor, Deus tira de nós. Vou dar um exemplo, os dons do Espírito Santo.
Quantas pessoas receberam o dom do Espírito Santo, dom de línguas, dom de cura, dom de revelação, dom de sabedoria, e começou a não usar ou agir de forma errada, e Deus tirou? Muitos. Em primeiro lugar, o dom pertence a Deus. Quando usamos adequadamente, nós continuamos com ele durante toda a vida, mas quando usamos de forma errada, nós perdemos. Perdemos. Nós precisamos agir corretamente. Tem coisas que nós não podemos fazer. Tem coisas que Deus não nos autoriza a fazer. Então eu preciso saber qual é o meu limite. Até onde Deus quer que eu vá. O rei, ele tinha por obrigação, já estava em Deuteronômio registrado, que o rei tinha que ter uma cópia do Pentateuco. O rei de Israel tinha que ter uma cópia do Pentateuco. Ele tinha que ler o Pentateuco todos os dias. Ele tinha que saber as leis. Ele tinha que saber como se portar. Então ele sabia que ele não poderia tomar aquela atitude. Mas para agradar, por medo do povo se espalhar, por medo dele não ter a condição de vencer a guerra, ele foi lá e ofereceu sacrifício. Quando Samuel chegou, Deus falou: olha, Deus rasgou o reino de ti e deu para alguém melhor para que você. Alguém segundo o meu coração. Irmãos, são coisas que são sérias. Então, se Deus nos rasgou o ministério que Deus deu para você e deu para outro, você tinha um ministério, podia ser um ministério abençoado, um ministério fértil, um ministério próspero, mas por uma atitude errada, Deus tirou de você e passou para outro. Você agora tem até tentado fazer alguma coisa, mas não tem tido resultados. Precisamos analisar. Muitas vezes nós agimos de tal forma que perdemos aquilo que o Senhor quer de nós, nos deu. Então Deus rejeitou a Saul, e não só rejeitou a Saul pessoalmente, rejeitou toda a família de Saul. E Saul podia ser, não, eu rejeito você, mas vou levantar Jonatas. E Jonatas, né, é alguém temente a Deus, alguém confiável. Não, Deus rejeitou todo mundo, a família inteira. A família inteira. Por causa dessa atitude errada de Saul. Essa atitude incoerente dele. Por medo, por receio, por timidez, né, por falta de ousadia, por falta de coragem, ele foi rejeitado e a família foi rejeitada também, né, na questão do reinado de Israel. Reinado. Algo que poderia ser hereditário, né, para seus filhos, netos, bisnetos, para a vida inteira. Não passou dele. Ele cometeu esse erro. Devemos avaliar sempre onde estamos pisando. A vida cristã é uma vida de avaliação. É uma vida de perceber: isso agrada a Deus? Isso é de acordo com a vontade de Deus? A Bíblia Sagrada me autoriza a fazer isso? Muitas vezes fazemos coisas que a Bíblia não autoriza, porque queremos agradar pessoas. Isso é comum a alguns pastores, para agradar as pessoas, deixar as coisas correrem. Para querer agradar as pessoas, não, vamos fazer aqui uma escolinha de samba. Para agradar, vamos fazer, não tem problema não, vamos fazer uma escolinha de samba aqui, a gente faz uma alfarra, né, e vai lá e evangeliza as pessoas. Não, isso é agradar pessoas. A Bíblia não nos autoriza isso. Eu tenho que viver uma vida de santidade. Então, quando eu começo a abrir mão da palavra de Deus para agradar, para acomodar, para resolver questões pequenas, eu vou perder as grandes questões. Saul tentou acomodar uma questão pequena. Ele tentou resolver uma questão menor. E perdeu o que era mais importante. Você não está perdendo o que Deus te deu de precioso, porque você está se acomodando em questões menores? Em coisas pequenas? Ao invés de buscar fazer a vontade do Senhor, você está agindo para agradar pessoas, ou para agradar você mesmo. Agradar seu corpo, né? A sua vontade, não, eu vou descansar, não vou mais fazer isso, né? Não, meu tempo já passou.
Eu já fiz, agora passou, agora deixa para os outros. Nosso ministério só acaba quando nós batermos as botas. Você baixou a sepultura, seu ministério acaba aqui, mas não acaba na eternidade. Continua. Tanto tem pessoas que falam, não, já estou velho, pastor, já passei dos 60, estou velho. Eu falei no início, né? Hoje em dia, velho de 60 é considerado jovem. Né? Considerado jovem. Então, você tem 60 na flor da idade. Você tem 70, 80, você está na meia idade. Então, tem muita lenha para queimar ainda. Né? Então, coloque a vida em ação. Não se acomode, não pare. Não pare. Você não já parou, né? Agora minha vida é assistir novela. Não é que vai assistir novela a tarde inteira, a noite inteira. Não é porque não, agora deixa para o outro. Será que Deus tem se agradado disso em você? Ou Deus tem cobrado a você e você não tem percebido? Deus tem te incomodado e você não tem percebido? Ele vai falar para você, eu te chamei para coisas maiores. Você está se incomodando em coisas menores. Nós precisamos pensar no que Deus tem para nós. E Deus tem sempre para nós coisas grandes. Nós é que ficamos nas pequenas. Nas pequenas. Por querer agradar um, querer agradar outro, querer resolver uma questão pontual. Uma questão pontual. Saul quis resolver uma questão pontual. Por medo, por receio. E perdeu a bênção do Senhor. A bênção do Senhor. Pode perceber, o homem que profetizou, que estava entre os profetas, teve o coração mudado, Deus mudou o coração dele, para ser um homem ousado, guerreiro, um homem, né, fiel em todas as coisas. Esse homem voltou atrás, perdeu tudo isso. Perdeu tudo isso. O segundo erro de Saul, desobediência. Saul desobedeceu uma ordem expressa de Deus. Deus mandou Saul, através de Samuel, vai lá e mate todos os amalequitas. Não deixe homem, não deixe mulher, não deixe criança, não deixe animais, não deixe nada. Porque os amalequitas atacaram Israel quando Israel saiu do Egito. E atacaram pelas costas, covardemente. Quando o povo estava cansado, o povo estava extenuado da viagem, os amalequitas foram lá e atacaram Israel. Então Deus, como punição, falou, não vai deixar nada, vai destruir essa tribo por inteiro. Mas o que fez Saul? Foi lá, Deus deu a vitória para ele venceu a batalha, né? Destruiu em parte, alguns fugiram, ele não foi atrás. Ainda trouxe o rei, né, vivo, o rei dos amalequitas. Trouxe vivo e trouxe o melhor dos animais. Trouxe o melhor das ovelhas, do gado, quando Deus mandou destruir. E quando Samuel chegou para conversar com Saul, ele falou, não, nós vencemos, fizemos a batalha, Deus nos deu vitória, foi uma grande bênção. E Samuel falou para ele, que barulho que eu estou ouvindo aí, isso aí? Que balido que eu estou ouvindo isso, das ovelhas? O que é isso que eu estou ouvindo? Ele falou, não, é que eu guardei algumas coisinhas para nós. Algumas coisinhas, pegamos uns despojos, né? E aí Saul, ele começou a querer culpar o povo mais uma vez. Por causa do povo, por medo do povo, para eles não ficarem chateados por destruir tudo, eu preservei alguns animais. Quando a ordem de Deus é a destruição total. Então Saul desobedeceu. Desobedeceu um mandato direto do Senhor. Uma palavra de Deus, ele tem que fazer. Então aí ele fala, não, mas foi o povo que pediu. Ele pôs a culpa no povo. Mas como não colou a culpa no povo, ele falou, não, eu trouxe esses animais para fazer sacrifício ao Senhor. Então vamos oferecer aqui uma grande festa, grandes holocaustos ao Senhor com esses animais. Aí vem aquela célebre frase de Samuel, é melhor obedecer
do que sacrificar. É melhor obedecer do que sacrificar. Deus tem um mandato para nós, Deus tem uma ordem para nós. Ele quer que nós obedeçamos. Muitas pessoas têm vivido uma vida cristã medíocre, porque não obedecem à voz de Deus. Não ouve o que Deus fala, não acata o mandar do Senhor. Não acata. Saul podia ter tido uma grande bênção, quem sabe até, né, Deus ter voltado atrás, porque Deus é um Deus misericordioso. Mas não, ele obedeceu, ele fez tudo que eu mandei, ele foi, né, foi fiel, então eu vou permitir que ele continue no reino. Mas Saul, mais uma vez, podemos dizer, como diz o pessoal, né, pisou na bola, escorregou na maionese, né, na casca de banana, porque não obedeceu. Irmãos, a vida cristã é uma vida de obediência. Obediência a Deus em primeiro lugar, obediência à liderança. Samuel tem que obedecer a Deus, tem que obedecer a voz do profeta. A Bíblia é clara: ouça os profetas e vós prosperareis. Quando ouvimos a voz de Deus, nós prosperamos. Quando ouvimos a voz de Deus, somos abençoados. Quando aplicamos o que Deus nos mandou fazer, nós temos bênçãos sem medida. Não adianta, você não pense em guardar coisinhas para você. Não, obedeça ao Senhor. Não, vou guardar isso aqui, porque, né, quem sabe pode faltar amanhã. Não, obedeça a voz de Deus. Muitas vezes fala para nós assim: pega isso e dê para fulano. Aí você fala: não vou dar não, o que é isso? Mas Deus não está mandando? Ele não é capaz de dar 1000 vezes mais? Eu nem sei, ele é capaz de dar 1000 vezes mais. Ele mandou, obedeça. Né? Temos um exemplo aqui, né, da igreja, do pastor Jair, né? O pastor Jair, Deus mandou o pastor Rodrigo dar o fusquinha para ele. E o pastor Rodrigo foi lá e deu o fusquinha. Fez falta para o pastor Rodrigo esse fusquinha? Não fez. Não fez. Porque Deus abençoou, Deus deu capacidade de comprar o melhor. Quando nós obedecemos a voz do Senhor, Deus nos capacita a coisas maiores, a coisas melhores. Mas muitas vezes não, isso aí foi da minha cabeça. Pensamos assim, né? Deus fala para você: vai lá e faça isso. Foi da minha cabeça. Só quando é para dar as coisas. Não, isso é coisa minha. Não foi Deus que mandou, não. Deus não ia mandar eu fazer isso. Deus muitas vezes manda. Muitas vezes até para provar você, para ver onde é que está seu coração. Ver se seu coração está nas coisas e não em Deus. E não em Deus. Então, nosso coração tem que estar em Deus, temos que confiar no Senhor. Deus mandou, vai lá e faça. Vai lá e faça. Quando nós desobedecemos, irmãos, nós sempre temos problemas. Eu sou um exemplo disso. Toda vez que Deus fala para mim: faça isso, que eu não faço, eu me dou mal. E nas coisas assim, porque o carro está amassado dos dois lados, vocês já viram, né? Dos dois lados. Uma vez um ônibus me pegou, outra vez foi um motoqueiro. Na primeira vez do ônibus, eu estava atrás do ônibus. Aí eu vou colocar do lado do ônibus. Deus falou: não coloca do lado do ônibus, fica atrás do ônibus. Fique atrás. Mas eu vou colocar do lado do ônibus, que aí já eu passo direto. Parou, abriu e eu vou embora. Eu coloquei do lado do ônibus. Só que parou, abriu o ônibus, jogou para mim, do meu lado, para fazer a curva. A traseira do ônibus pegou do lado do carro. Amassou o carro. Aí, está vendo? Você não aprende nunca, né? Na segunda vez, foi tempo atrás, ele estava saindo daqui no culto, na casa da irmã, estava indo para casa. Aí Deus falou para mim: olha, vai lá, faça o retorno, não precisa fazer o retorno, né, dá uma voltinha a mais, faça o retorno no lugar correto. Não é porque eu faço um retorno no lugar onde não é o correto, é para ganhar tempo. Está tarde da noite, né, muitas vezes 10 horas, 10 e meia, então para eu não ter que ir lá atrás, porque é meio perigoso, né, eu faço um retorno na avenida mesmo. Deus falou para mim: vai lá atrás, vai lá pelo retorno atrás, vai lá, faz o retorno correto e entre. Eu pensei que nada, isso é da minha cabeça. Né? Não é uma coisa tão simples, vai falar uma coisa dessa para mim? Fazer um retorno. Aí eu fui fazer do meu jeito. Fazer o retorno na avenida. Quando eu parei o carro, sinalizei. Quando eu olhei o retrovisor, não tinha ninguém. Quando eu embiquei o carro, o motoqueiro veio, passou o carro.
Eu fiquei com o carro amassado e ainda gastei R$ 1.600 com motoqueiro. Foi desobediência. Eu, por achar que quem estava falando no meu coração, sou eu mesmo que estou falando isso. Mesmo que seja você, obedeça. Eu abro a cabeça para ele, não faça isso, não faça. E pode não ser coisa sua, pode ser coisa de Deus falando para você. Deus falando com você. Porque muitas vezes não tem um discernimento correto se é nós, se é Deus, se é o diabo. O diabo é mais fácil perceber. Ele só te dirige para coisas ruins. Então, vai uma coisa ruim, isso aqui é do diabo, então eu posso rejeitar. Muitas vezes uma coisa é de Deus, é uma coisa boa na sua mente. Você, não, isso aqui é coisa minha. Não, a gente tem que analisar bem, com cuidado. Não, e mesmo que seja coisa sua, é melhor fazer o que o seu coração mandou. Vai lá, faça o que o seu coração mandou. Haja corretamente. Não é? Obedeça a voz do Senhor, obedeça a palavra de Deus. Nós temos a palavra de Deus em nossas mãos, irmãos. Ela é para ser lida e é para ser aplicada. Não é para ser guardada na estante. É para ser lida e ser aplicada. Tem muitos irmãos que só leem a Bíblia na igreja, quando o pastor manda para abrir a Bíblia. E na semana esquece que existe Bíblia. Não, eu tenho que abrir a Bíblia e meditar, eu ouvir a voz do Senhor, o Senhor tem falado para mim. E aplicar. Precisamos aplicar as coisas. Então Saul, ele agiu de forma errada. Saul agiu tão errado, que ele trouxe o rei dos amalequitas, vivo. Mas depois quis matar o filho Jonathan, que desobedeceu a ordem dele. Ele desobedeceu a voz de Deus, está tudo certo. E o Jonathan desobedeceu a ordem dele, ele quis matar o Jonathan. Foi necessário o povo intervir, para que ele não matasse. Porque ele deu uma ordem, que ninguém comesse nada naquele dia. Nesse dia ninguém coma nada. Mas Jonas não estava no meio dos soldados, Jonas estava no campo, na batalha. E ele não ouviu o pai dele falar isso. Então ele andando no meio da floresta lá, no meio do mato, ele encontrou uma colmeia de abelhas com bastante mel. Ele foi lá, pegou a vara, colocou no mel e colocou na boca. Diz que ele ficou animado com aquele mel. Os olhos dele brilhavam. Deu mais ânimo, ele deu mais força para ele. Mas quando Saul soube disso, queria matar o rapaz. Poupou o que Deus mandou matar. E queria matar aquele que Deus não mandou matar. Queria matar o próprio filho. Era um homem que tinha muita instabilidade. E o pior disso é que quando Saul desobedeceu a Deus, não matando os amalequistas, não fazendo o que Deus mandou, a partir daquele dia, um espírito mau se apossou de Saul. Se apossou de Saul, por causa da desobediência. Isso quer dizer que Deus se afastou totalmente dele. Porque um espírito mau só toma conta de uma pessoa se Deus se afastar totalmente dela. Então Deus se afastou de Saul totalmente. E Saul começou a ser acossado por espíritos malignos. A tal ponto que Deus teve que mandar Davi vir, para tocar harpa para Saul, para o espírito mau ser, para acalmar a Saul, o mal sair. E nesse momento, Deus falou para Samuel: agora vai lá e unja Davi no lugar de Saul. A paciência de Deus acabou com Saul. Ele falou que ia levantar um homem segundo o coração dele, mas ele não tinha levantado. Para Deus dar ordem especial, Samuel: vai lá e unja Davi no lugar de Saul. Acabou, encerrou. Minha paciência com Saul encerrou. Então a desobediência traz consequências, irmãos. Traz consequências. Então, filhos, obedeçam seus pais. Irmãos da igreja, obedeçam seus pastores. Ouça o que ele está falando. Aplique o que ele está falando. Principalmente se ele estiver falando da palavra de Deus, de acordo com a palavra do Senhor. Ouça. Você vai ser beneficiado. Você vai ser abençoado. Precisamos estar sempre ouvindo o Senhor
tratar conosco a cada momento. Então, não podemos deixar que as nossas atitudes de rebeldia afastem o Senhor Deus de nós. Então, obedeça. Obedeça. Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que pagar R$1.600. Ficar com o carro amassado. Né? É melhor obedecer. Obedeça. Também é tão simples obedecer, mas nós queremos fazer a nossa vontade. Não é o que eu estou achando, o que eu acho que é certo, o que eu acho que é bom para mim. O terceiro erro de Saul. Saul confirmou a sua condição de homem iníquo quando foi consultar a pitonisa. Foi consultar a pitonisa. Estava numa guerra e Samuel já estava morto. Ele tentou consultar a Deus por Urim e Tumim, Deus não se manifestou, e Deus tinha se afastado dele. Então ele foi consultar a pitonisa, ou a feiticeira, em Endor, pedindo que trouxesse o espírito de Samuel de volta para ele conversar com Samuel. Mas não foi Samuel que veio. Foi um espírito enganador. E o pior, com a sentença de morte para Saul. Você não passará essa batalha. Então Saul, ele cometeu esse erro, um erro que ele tinha, né? Quando ele assumiu o reinado, ele mandou eliminar todos os feiticeiros da terra, todos os necromantes, todos os adivinhos, mandou eliminar tudo de Israel. E agora ele mesmo vai consultar uma. Até a feiticeira se assustou quando viu que era Saul. Mas não foi você que mandou eliminar todo mundo? E agora você vem e vai consultar, porque Deus tinha se afastado dele. Deus tinha se afastado. Então Saul, ele cometeu um grande erro desprezando a palavra de Deus. Ele não precisava de Samuel. Não precisava. Ele precisava ler o que ele tinha na mão. Ele tinha a palavra de Deus na mão. Era só ler. Dizer, olha, vai ser desse jeito. Porque a Bíblia diz isso. A palavra do Senhor diz isso. Então vai agir segundo a palavra do Senhor. Então seu reinado chegou ao fim. E diz, 1 Crônicas 10:13, é o seguinte: que morreu Saul por ter consultado a pitonisa. Morreu Saul por ter consultado a feiticeira. Quando nós deixamos de consultar a palavra de Deus, vamos consultar outras coisas, nós começamos a morrer espiritualmente. Não fisicamente, não, espiritualmente sim. Tem irmãozinhos que não passam o dia sem ligar o rádio para ver o horóscopo, né? Signo e tal, não, ascendência não sei aonde, você vai lá, a roupa tem que ser... Irmãos, isso é consultar adivinhos, isso é contrário à palavra de Deus. Alguns ficam vendo na televisão na tarde lá, né, os adivinhos, ficam lá vendo aquelas coisas. Irmãos, deixe disso. Deixe disso. Não perca seu tempo com essas coisas. Vá buscar a palavra de Deus, vá orar. Vá orar. Isso pode trazer consequências espirituais para a sua vida, consequências graves. Você pode não perceber, mas o inimigo está achando brecha na sua casa, está achando brecha na sua vida, e vai chegar um dia que ele vai se apossar da sua casa. Isso está abrindo brechas para ele. Então não permita isso. Ah, pastor, é uma coisinha inocente, aí não me afeta em nada. Afeta sim. Afeta sim. Você está ouvindo coisas que não devem, essas coisas começam a se afetar a sua mente. Você começa a ter isso gravado no seu subconsciente. E vai chegar um dia, você vai estar praticando coisas ruins por não agir conforme a palavra do Senhor. O pior, Saul perdeu a batalha dos filisteus, e ele não foi morto pelos filisteus, ele suicidou-se. Suicidou-se. Ficou com medo de ser preso, foi lá e se matou. Erros. Erros. Mas o que podemos aprender com Saul? A primeira coisa que podemos aprender com Saul é isso aí. O importante é começar bem a carreira cristã, mas é imprescindível terminar bem.
A vida cristã é importante começar bem, mas é imprescindível terminar bem. Muitas vezes começar bem não é tão importante. Pode começar até devagarinho, até não muito bem, mas na caminhada você ir na crescente. Mas o terminar é importante. Saul começou mal, melhorou um pouco, mas terminou de forma horrível. De forma horrível. Então a nossa vida tem que crescer diante do Senhor a cada dia e não ir afundando cada vez mais. Afundando cada vez mais. Tem muitos irmãos que começam muito bem, mas terminam muito mal. Tem alguns que começam mal e terminam bem. E tem uns que começam bem e terminam bem. Temos exemplos bíblicos. O exemplo que eu dei de Josué, o exemplo que eu dei de José, de Josafá, pessoas que começaram bem e terminaram bem. Jeremias, começaram bem e terminaram bem. Então dá para nós começarmos bem nossa vida cristã e terminarmos bem se nós estivermos firmados na palavra de Deus, no que Deus diz para nós. Dá para fazer isso. É uma vida equilibrada, uma vida cristã abençoada e abençoadora. Abençoada e abençoadora. A segunda coisa, isso é uma coisa, então, para mim, muito, muito pessoal. Aquele que é tímido deve tomar um pouco mais de cuidado com as suas ações. Então, isso é uma coisa pessoal para mim. Por causa da minha timidez. Saul era um homem tímido. Por quê? Porque a prosperidade, o poder e a autoridade pode levar uma pessoa tímida a se tornar um ditador. Uma pessoa arrogante. Uma pessoa, né, que não reconhece o outro. Porque ele cresceu, ele acha que ele cresceu porque ele é bom. Porque ele é bom. A timidez pode levar a isso. A arrogância, ao orgulho, e deixar de depender inteiramente de Deus. Todos temos que ter essa vigilância, mas eu acho que o tímido tem que ter a vigilância maior. E a tendência dele é maior para essas coisas. Ele quer se autoafirmar. Ele quer se autoafirmar. Então ele corre o risco, nessa autoafirmação, ele se afastar de Deus e se tornar uma pessoa ruim. Uma pessoa ruim. E foi isso que aconteceu com Saul. Na autoafirmação dele, se tornou uma pessoa ruim. A tal ponto de ele saber que Deus já tinha rasgado o reino dele, tinha entrado o reino dele, que o reino pertencia a Davi, ele já sabia disso. Ele, ao invés de entregar o reino para Davi, ele disse: Davi, tá, o tempo já passou, é você que vai governar. Ele manteve o reino com ele até a morte. Temos que tomar cuidado. Todos nós temos que tomar cuidado, mas eu creio que o time tem que tomar um pouco mais de cuidado. E é esse cuidado que eu tomo na minha vida. E eu sei disso. Eu tenho o maior cuidado para evitar a arrogância, para evitar o orgulho, a vaidade. Porque eu sei que eu tenho essa tendência de querer me autoafirmar e terminar causando problemas, não só para mim, mas para os outros também. Todos também. Tem um conselho que eu dou para você, um conselho que tenho dado para mim, nesses 40 anos de vida cristã. Mantenha na sua humildade. Mantenha em seu lugar. Saiba quem você é. Saiba quem você é. E eu sei quem eu sou. Então, sabendo quem eu sou, eu procuro me colocar no meu lugarzinho, quietinho. Eu sei. Né? Eu sei o que Deus pode fazer através de mim. E sei o que eu posso fazer sem a dependência de Deus também. Pode fazer muitas coisas ruins. Saul, ele não dependeu do Senhor. Ele foi confiar nele mesmo. Outra coisa, tome cuidado para não se afastar de Deus, a ponto de não haver mais retorno. Tome cuidado para não se afastar de Deus a ponto de não haver mais retorno. Saul se afastou de Deus tanto que não houve mais retorno para ele. Isso pode acontecer com você e pode acontecer comigo. Então tome cuidado. Se esforce para não se afastar de Deus. Não se esforce para não se afastar da graça de Deus de forma alguma. Mas se você se afastou por algum motivo, reconheça que se afastou e volte rapidamente.
E muitas vezes nós não reconhecemos que nos afastamos, nós achamos que está tudo certo. Aí Deus envia alguém falar conosco, você está errando o alvo. Chamou sua atenção, volte depressa para Deus. Volte depressa. E vai chegar um dia, você pode estar tão longe de Deus, que não haver mais retorno para você. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Então precisamos tomar cuidado. Tomar cuidado. Não se afaste do Senhor de forma alguma. Mas se afastou por algum motivo, retorne rapidamente. Não dê tempo para continuar longe, né, e pecar mais. Volte, retorne. Retorne. A quarta coisa, o afastamento de Deus pode trazer consequências graves para nós e para nossa família. Não somente o desobediente sofre a punição, a família também sofre. A família também sofre. Saul não morreu sozinho. Naquele dia, morreu ele e os 3 filhos estavam com ele. E mais ainda, teve consequências os que não estavam lá. E perderam tudo. Perderam tudo. A posteridade de Saul foi uma posteridade problemática. Problemática. Mesmo Davi tendo prometido a Jonatas que ia cuidar da família dele, Jonatas sabia que Davi seria o rei. Davi só cuidou de um, Mefibosete. Quando Davi pegou, mesmo assim, depois, né, Salomão deu um jeito nele. Por causa do erro de Saul. Então, nossos erros, nosso afastamento de Deus, traz consequências para nós e para as nossas famílias. Não só aqueles que estão perto de você, que estão próximos, mas aqueles que virão depois também. Virão depois. Então, vamos confiar no Senhor. E é provado, irmão, para concluir, é provado que homens e mulheres que temem a Deus, a sua descendência é abençoada. No Brasil não tem, mas nos Estados Unidos fizeram uma pesquisa, fizeram uma genealogia de Jonathan Edwards, um pregador do Evangelho, um homem temente a Deus. E fizeram também de um conhecido pecador daquela época. A família de Jonathan Edwards tinha presidente da República dos Estados Unidos, senadores, doutores, pastores, homens de grande influência na nação. Do homem que tinha uma vida pecaminosa, a maioria era prostitutas, arruaceiros, embriagados, pessoas, né, ruins da sociedade, porque eles tinham um afastamento do Senhor. Eles não estavam com Deus. Então, quem tem a vida no Senhor, tem uma vida abençoada para você e para os seus descendentes. Seus descendentes. Então, vamos nos concentrar em Deus. Se concentrar em Deus. Aí você pode pensar, mas pastor, e aquela pessoa que viveu a vida errada e seus filhos agora estão sofrendo as consequências? O que vai acontecer? Se houver arrependimento, se houver confissão de pecados, se houver um retorno para Jesus, eles serão restaurados também. Porque não importa o que seus pais fizeram, importa a sua atitude. Sua atitude de arrependimento, de volta para o Senhor vai te abençoar da mesma forma. O problema é que muitas vezes a gente segue o exemplo dos pais. Se é um exemplo ruim, segue o exemplo ruim. Se é um exemplo ruim, segue o exemplo bom. A gente segue esses exemplos. Então, isso fica marcado na vida da gente. E só quem pode quebrar isso é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Toda maldição, tudo foi cravado no Calvário. O Senhor pode libertar. Então, procure ter uma vida que agrade ao Senhor. E que Deus nos livre. Deus nos livre de verdade. De termos atitudes como as atitudes de Saul. Deus abençoe os irmãos. Chamar o louvor, vamos louvar o Senhor.